Hoje farei uma previsão para o signo de Touro. Vou usar aqui, taurinos, uma leitura coletiva para os próximos dias. Lembrando que em alguns casos a leitura poderá estar espalhada e também ressoa para quem tem um ascendente ou um Vênus regente do signo ascendente em Touro. Energia para os taurinos. Já virou aqui a carta do tempo, o elemento ar. Nós temos o mês de maio. Para alguns, algo aconteceu em maio que foi crucial aqui para uma decisão. Ou alguma coisa vem acontecendo desde maio e o tempo está passando e a hora de uma decisão está chegando. Alguma coisa assim, tá? Para alguns, maio aqui é um mês muito importante, um mês muito crucial. A curta jornada para o barco. A mente não para. Para. Elemento terra, doendo e o pote de uva. Uma carta muito positiva, inclusive essa carta aí presente na energia de Touro, tá? Temperança, os amantes. A carta base é essa, a carta do discreto Luiz. Indica uma pessoa na sua vida, no seu caminho. Olha, Touro. Aqui eu sinto que quanto mais o tempo passa, mais alguém pensa em você. A mente de alguém não para. A mente de alguém não para, não descansa. Aqui é como se alguma coisa que aconteceu fez você refletir, fez você repensar algumas coisas. Porque se alguns aqui sentem que perderam tempo com uma pessoa, com uma situação, tá? Sentem que perderam tempo, que o tempo estava passando, nada acontecia, ou ficava muito numa promessa e não em uma ação. E você foi esperando, com muita paciência, pacientemente, e foi aguardando a hora de agir. E a hora de agir chegou, ou está chegando. Porque a verdade está surgindo. Eu sinto que muitas coisas que estavam enterradas, escondidas a respeito de uma pessoa, de um assunto, começam a emergir, começam a vir à tona. E é como se você começa a perceber que certas energias, pessoas, estavam fazendo você perder o seu foco. Tirando o seu foco de alguma coisa importante. E por conta disso, alguns taurinos optaram aqui por silenciosamente, né? Se retirar de cena, se afastar, partir de uma situação. Ir em busca de um descanso, de uma tranquilidade, buscar a paz, buscar um lugar melhor, seja profissionalmente, um ambiente familiar melhor, ou até mesmo um relacionamento. Tá? Adapte a sua realidade. Cada um está em busca de alguma coisa. Alguns um relacionamento melhor, outros um trabalho, outros querem e sentem que precisam se afastar de um ambiente familiar tóxico, complicado, conturbado, que leva você ao limite. E curioso é que eu sinto que isso vem acontecendo há tempos, tá? Não é de agora. Talvez maio foi o mês que isso ficou mais evidente, mais intenso na sua vida. E trouxe o sentimento de que ia mudar. De querer ir em busca de uma tranquilidade, de uma paz aqui. Como se a sua essência pedisse um afastamento, uma renovação de energias aqui. Porque algo ou alguém estava consumindo a sua energia. E por conta disso, você optou por se afastar de fato ou mudou drasticamente uma postura em relação a alguém ou em relação ao ambiente aqui. Se mostrou mais frio, mais distante, mais na sua. Ou de fato se afastou mesmo, cortou contatos, cortou vínculos com alguém ou com uma situação. A fim de buscar a própria prosperidade.
buscar abundância, frutos. E você consegue isso. Porque eu sinto que tem algo muito grande sendo preparado para os taurinos aqui. Algo sendo preparado por forças maiores. Pelos teus anjos, pelos teus mentores, pelo seu anjo da guarda aqui. Unindo as forças ou energias, aqui é o mundo espiritual unindo forças, energias, gato. E unindo essas forças divinas com a sua. Por isso que eu vejo que tem prosperidade chegando aqui pra você. Conexões prósperas, parcerias prósperas. Relações prósperas, amorosas, profissionais e tudo mais. Tá chegando isso aqui. Isso já está a caminho, como se já tem algo sendo preparado, construído. Primeiramente na base. O caminho sendo limpo. De energias danosas, para depois vir a pureza em essência do que deve acontecer aqui. Só que é uma situação. Enquanto você de touro está equilibrando as suas forças, as suas energias em busca de algo próspero, né? Algo próspero desse pote de ouro aqui. Em busca de algo melhor, você vai encontrar, você vai conseguir. Alguém, depois desse tempo, percebe. Depois da sua atitude, acorda. E a mente dessa pessoa não para. É como se a pessoa estivesse lutando entre um querer e um poder. Eu quero falar para um taurino, aquela taurina, eu preciso falar, eu preciso me explicar, eu preciso fazer alguma coisa. Só que será que tem poder para isso? Será que tem forças para isso? É alguém que está em conflito interno aqui. Alguém que pensa muitos pensamentos. Conflitos internos. Alguém que está se auto-sabotando. Eu diria que essa pessoa em algum momento faltou com clareza. Não foi sincera, escondeu coisas, não foi clara com vocês. E ainda para piorar, teve interferências externas, ou seja, interferências de outras pessoas nessa conexão aqui ou nesse evento. Que levaram, então, a esse conflito. E aqui também é um duelo entre a razão versus a emoção. Alguém que quer ter a razão, quer usar a lógica, quer usar a frieza, o racional. Mas às vezes a emoção, o coração fala mais alto dessa pessoa. Na vida dessa pessoa, o coração fala mais alto, as emoções falam mais alto aqui. Então alguém que está assim, lutando contra uma força para não entrar em contato com você. Alguém que está bancando o racional. Alguém que não mostra que está frágil. Alguém que não mostra que está passando por uma dificuldade. É alguém que disfarça muito bem. Tá? Mas alguma coisa nessa pessoa vai entregar aqui. O quanto lá no fundo essa pessoa está passando por um caos. O quanto no fundo essa pessoa precisa de você. E esse é o dolor dessa pessoa. Alguém que não quer admitir isso. Porque fez pouco caso de você. Desmereceu você. Foi um péssimo amigo. Um péssimo colega. Um péssimo sócio. Né? Um péssimo chefe em alguns casos. Ou um péssimo funcionário. Ou até mesmo um péssimo namorado, marido, esposa. Ou até familiar aqui. Essa pessoa foi muito ruim. Prometeu coisas, não cumpriu. Muitas vezes, para não bater de frente com você, não ser cobrado, se afastava, fugia, se acovardava. Ou dava mil desculpas. Só que hoje essa pessoa não tem nem como dar desculpas, porque você dominou o jogo aqui. Você aqui está dominando o jogo. Eu acho que você está com consciência limpa, touro, porque você está crente, convicto que fez a coisa certa. Você sabe que fez a coisa da forma correta. Você agiu em paz, agiu com equilíbrio, agiu com igualdade, agiu com sinceridade. Quem mentiu, quem agiu pelas costas foi essa pessoa. E essa pessoa aqui, hoje lida com conflitos internos, lida com a mente agitada. Porque a tua atitude deixou muito mesmo essa pessoa pensativa. Alguém tá pensando muito. Alguma coisa que você falou, em alguma coisa que você fez, alguma coisa assim. Para outros, o que machuca essa pessoa, né, o dodói dessa pessoa, se for caso amoroso, é que talvez você já tenha uma nova energia nos teus caminhos aqui. Já se manifestou ou está se manifestando.
E essa pessoa está assim, caramba. Ele tá ouvindo a Taurina, me esqueceu, tá seguindo em frente e eu tô aqui, eu tô acontecendo. Esse é o do dói, é o remorso dessa pessoa. O lobo solitário. Mata de alguns taurinos optar por um caminho de solitude por um momento. Com o tempo. Talvez é como se em maio, tá? Todo. Você optou por ser afastar de algumas pessoas. Optou por seguir um caminho diferente. Uma trilha diferente. Mudou algumas coisas na sua vida, mudou alguns planos, mudou alguns pensamentos. Refletiu muito. Andou refletindo muito. Você abraçou os teus instintos, seguiu em frente. Escolheu ser leal a si mesmo. E percebeu que você só depende das suas ações, não do outro. E para alguns foi em maio que essa energia ficou evidente, que a ficha caiu a respeito de alguém, de algum assunto, de uma situação ou de uma pessoa. Então foi em maio que você começou a tirar um caminho novo, com mais independência, com mais coragem. E sem medo, se for o caso, de ter que ficar sozinho por um momento. Alguns que se afastaram para conseguir ver um contexto de um ângulo maior. Porque quando você estava ali sob influências de outras pessoas, a sua visão, seu pensamento não contaminado e você não conseguia ter discernimento sobre o certo ou errado, sobre quem era quem. Então você falou, olha, só um segundo que eu vou ter que me recolher e ficar no meu canto, porque assim vou conseguir ver onde é que está o problema. E você conseguiu ver. Por isso que maio, além de maio ser um mês, né? Onde alguns taurinos fazem aí aniversário, foi um mês muito importante para a sua vida aqui. E olha só, o caminho da solitude, o caminho dos teus instintos, da sua intuição, touro, e o seguir em frente levará você isso aqui, ó. A prosperidade é o dinheiro. É como se tenha algo que diz, você já sabe o que tem que fazer. Passa. Porque esse passo que levará você isso aqui, ó. A coisas de valor, a pensamentos grandiosos. Elimine pensamentos de escassez que muitas vezes outros colocam em você. Porque eu vejo que às vezes touro, você não conseguiu uma prosperidade com energia com quem você está, com a pessoa que você está, ou no momento que você está, profissional, familiar, amoroso, alguma coisa assim, não é farto, é escasso. E você quer crescer? Se prepara para isso. Mas parece que nunca consegue em alguns casos, porque a energia do outro está minando a sua. Esse é o ponto. Por isso que aqui o caminho para alguns taurinos é os próprios instintos, seguir os próprios instintos, sendo um pouco, não é egoísta, mas abraçando uma solitude. A solitude é diferente da solidão. É quando você opta por estar mais sozinho, porque te faz bem, e é você quem escolhe quem vai estar do seu lado. A solidão é quando você quer estar com as pessoas, mas não consegue. A solitude é diferente. É quando as pessoas querem estar com você, mas outro não tem merecimento para estar com você. É você quem escolhe. E é nesse tempo que eu vejo que muitas pessoas vão estar percebendo que você é como se fosse um tipo de ouro, uma joia rara aqui. Porque tem pessoas que só valorizam quando perdem. E é o caso que eu vejo aqui. A dança. Tudo volta a fluir. Tudo voltará a fluir após um afastamento, após uma partida. Vejo uma paz chegando aqui. Para touro. E alguém que quer que as coisas voltem, tá? Touro também que quer que alguma coisa volte aqui. Eu vejo que você vai passar por um momento bom. Quando eu vejo você frequentando festas, eventos, alguma coisa assim, tá? Eu vejo você ficando um pouco mais social aqui. Ou se interessando por coisas novas, que sabe, aulas de dança, teatro, expressão.
É como se só não fosse pedir alguma coisa nova. E é ali que você poderá conhecer alguém. Talvez uma festa, algum evento, algum aniversário, alguma coisa nova, dança, música, alguma coisa assim que você poderá conhecer uma pessoa, tá? E eu vejo de manhã diante as coisas elas voltam a fluir aqui. Às vezes você só precisa de um momento sozinho para que tudo volte a dar certo. É que você respire melhor também. Exatamente, olha só, está na sua mão. Alguma coisa aqui, todo, só depende de você, está na sua mão. A cura natural para sua mente, suas emoções, até para financeira está nas suas mãos aqui. Depende das suas escolhas e decisões. O universo te deu o poder do livre-arbítrio das escolhas que você vai fazer. Você vai ficar em um ambiente, você vai mudar alguma coisa, e é claro que nem todos têm o recurso para mudar. Mas quando eu falo mudar, não é fisicamente, é internamente. Você mudar a sua postura em relação às pessoas, aprender a falar não, aprender a impor limites. E óbvio, se você tem recurso, então, de fato, pegar as suas malas e ir embora. E para aqueles que não têm o recurso no momento, é uma fase que você terá que mudar internamente. Porque quando você muda internamente, impõe limites, aprende a falar não, os outros são obrigados a mudar. Então, nesse caso aqui, se os outros não mudam, é você quem muda pra você e os outros mudarão também. É alguma coisa assim que eu tô sentindo aqui para Touro. Preserve o bem para afastar o mal. Tiradas aqui também de Dom Juan. Essa é na parte que fala sobre pessoas que agem por interesse, no amor ou nas finanças, tá? Alguém te joga abaixo. Uma pessoa que muitas vezes ela fala muito bem, mas cumpre pouco, tá? É uma pessoa que ela também pode agir com golpes. Aqueles colega ou sócio que fala muito, mas faz pouco. Atenção nos negócios. Alguns teriam sem que cuidar antes de fechar contratos, assinar papéis, coisas assim, que tem uma grande soma de dinheiro, tá? Porque temos uma pessoa que ela está dando seu crescimento, ou verá o seu crescimento, ou hoje pode espichar, né? Alguém pode vir com alguma proposta, alguma coisa assim, falando pra você investir aqui, investir ali, etc, etc. Mas é um golpe. Então atenção ao assinar contratos, papéis, coisas que envolvem recursos financeiros, propriedades, valores, tá? Porque aqui é alguém que pode agir com má fé. Então alguém que fala, tem atenção com pessoas que falam tudo muito bonito, falam tudo muito mágico, encantador, tá? Porque ele é golpe. Tá? Cuidado com promessas muito lindas, maravilhosas, porque ele pode ter algum golpe, alguma coisa assim, de um Don Glory dos negócios, ou até na parte amorosa, como eu ia falar aqui pra vocês, tá? Isso para alguns. A arte da sedução, que é muito bom em seduzir para conseguir o que quer e depois some, tá? Dá atenção com isso. Mas aqui eu vejo que você também, touro. Você também tem um lado muito sedutor aqui. E esse lado sedutor é o que vai abrir as portas pra você. Eu acho que se você se apegava muito ao que as pessoas pensavam, achavam, julgavam, só que hoje você não se apega mais a isso. Hoje é a regra da sobrevivência. É a lei da selva. Venha quem for esperto, quem sabe jogar o jogo da vida. E aqui eu vejo que você vai fazer isso. Não é mau caratismo. É você sendo esperto aqui antes que os outros sejam espertos pra cima de você. Então eu acho que você tem que ter um dom aqui. Com as falas, com as palavras também. Uma aparência boa, um bom perfume, uma boa aparência, uma boa fala. Ou tem alguma coisa que os outros não têm. Você tem um diferencial aqui. E você pode usar esse diferencial a seu favor aqui. Abre os negócios para abrir as portas com uma vantagem, tá? A vantagem positiva e justa. Para alguns, alguma questão de herança, tá? Apenas para alguns, tem algum fator de herança que eu vejo aqui. Onde essa questão de herança, alguma coisa que é sua, uma propriedade, um imóvel, um dinheiro, alguma coisa que é sua, tá? Alguém pode querer pegar.
Então, pode ser alguma coisa na justiça, algum documento, alguma coisa assim, que coloca você no jogo. Mas algo que pode tentar desmerecer, distorcer ou tentar anular isso. Porque o que ninguém tira, tá? Você tem a proteção que ele mentor muito bem de Flight. A temperança ajuda a guardar o homem. Que você tem um mentor que se apresenta como uma energia masculina. Energia ativa, masculina. É um mentor muito forte, muito poderoso. Um anjo da guarda aqui. Que protege e te cuida. Tá te protegendo desse Don Juan. Desse ao elemento, digamos assim. Tô falando. Depois dessa tempestade, né? A chuva, a cachoeira, essa tempestade. Esses eventos que aconteceram na sua vida. Abruptamente, rapidamente. Tudo mudou de uma hora para outra. Que trouxe alguns casos, um sentimento de revolta, de ira. Muita água, muitas emoções, né? Trouxe muitas coisas à tona. Depois da tempestade, as coisas melhoram. Lembra o buquê. O buquê fala sobre presentes. Uma proposta que chega, se for algumas, é uma proposta que será feita em novembro. Sobre alguma coisa. Do amor, dos negócios, para alguns que é um contrato sendo firmado. Lucrativo, bom, próspero. Em novembro. E para outros é algum vínculo amoroso, que se forma em novembro. Touro teria muito sucesso se trabalhasse em áreas que envolvem a estética, a beleza, esteticista, né? Cirurgiões que cuidam da estética, nutricionistas, loja, perfumaria, né? Decoração em geral, lojas de presente, comércio e até mesmo áreas de design de interiores, que você decora ambientes, sabe? Festas, esse tipo de coisa seriam áreas que para touro daria muito bom. E temos também que casamento, que é o quê, né? Casamento, para alguns que pode estar período de casamento sendo feito em novembro, formalizando uma união em novembro para alguns taurinos. Depois de uma tempestade, uma reviravolta emocional, muitos acontecimentos na vida sentimental, temos aqui uma boa maré chegando. Presentes, propostas, conquistas, realizações, nos negócios e no amor para touro. Tá, touro? Bom, eu que vejo pra você. Se você gostou, deixa seu gostei, se inscreva no canal. Um abraço a todos e até a próxima.